Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. É com gosto, com muita alegria que nós vemos o salão cheio e agradecemos muito pela presença de todos. Hoje, como disse o nosso amigo Henrique, nós estamos finalizando a Semana Espírita de Canoas, que é uma lei estadual. Do dia 18 ao dia 25 de abril, todos os anos é comemorada a Semana Espírita. Houveram palestras em diversas casas durante essa semana e nós temos a honra de encerrar esse ciclo neste ano de 2026. Bom, o Departamento Doutrinário separou para nós o tema Mediunidade do Fenômeno ao Evangelho. Para que nós saibamos o que é mediunidade, primeiro nós temos que falar sobre uma coisa. Há espíritos? Quem são esses espíritos? Onde eles se encontram? Da onde eles vêm? Para onde eles vão? Nós acreditamos realmente que os espíritos existem? Bom, aí nós temos que ir lá para a nossa codificação. Esta pergunta, ela não é só filosófica, ela é existencial. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós entendemos que somos criaturas de Deus, que fomos criados simples, ignorantes, destinados à perfeição da criatura. E nesse meio tempo, nesse processo aqui, nós temos que evoluir. Então, nós já estivemos em diversos lugares, em diversas roupagens, em diversas possibilidades, em diversos locais, com diversas pessoas, e em cada uma dessas experiências nós vamos arregimentando um patrimônio intelectual e moral. Muito bem. Não é de agora, é de sempre. O fenômeno sempre foi acreditado como uma coisa sobrenatural. E o fenômeno não vem da doutrina espírita, não foi a doutrina espírita que inventou a mediunidade. Não, ela sempre existiu. Nos diversos períodos da humanidade, ela sempre existiu. Muito bem, aonde, André? Nós podemos ir lá para... Quer ver? Pré-história e povos primitivos. Se acreditavam aos deuses, o deus sol, o deus lua, o deus trovão, o deus chuva, o deus da guerra, o deus disso, o deus daquilo. Tinha deus para tudo. Mas por quê? Porque chegavam para os pajés, para os feiticeiros das tribos, para aquelas pessoas encarregadas do lado espiritual de um grupo, de um agrupamento, de trazer conhecimentos que as pessoas não tinham como saber. Então, de onde é que vieram? Muito bem, vamos andar mais um tantão. Lá na Antiguidade, Grécia, Roma, Egito, todos eles sempre tiveram os responsáveis por trazer essa mensagem para os encarnados. Depois nós vamos um pouquinho mais, lá no Velho Testamento, quantos anjos apareceram para trazer mensagens, né? Maria recebeu um anjo que lhe disse o que ela tinha que fazer. José sonhou com um anjo que lhe disse, pega o menino e a sua esposa e saia do Egito, porque vocês vão ser perseguidos. Quantas anunciações nós tivemos no Velho Testamento, quantos profetas. E de onde é que saíram essas ideias desses profetas? Já nasceram com eles? Não, eles foram inspirados. Mas inspirados por quem? Esta é a grande pergunta. Bom, quando nós falamos em doutrina espírita, nós falamos de uma doutrina de tríplice aspecto. O aspecto científico, que investiga o fenômeno. O aspecto filosófico, que o discute por todos os ângulos. E o aspecto moral, que o coloca em prática para que nós possamos evoluir. A doutrina espírita não é uma religião. Nunca foi, apesar de muita gente querer que ela seja. Ela não é uma religião. Não no aspecto que as pessoas a colocam. Ela é uma doutrina. Muito bem. O que faz então o aspecto científico? Vou ler do Livro dos Médiuns, tá? Estuda a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal, baseando-se na observação de fenômenos. Analisa a mediunidade e os fatos mediúnicos como fenômenos naturais. Não existe nada de sobrenatural na mediunidade.
Aspecto filosófico, aquilo que nos conduz à reflexão. Compreende as consequências morais e éticas que derivam das relações entre o mundo espiritual e o mundo material. Busca respostas para as questões existenciais. O que sou eu e não quem? Porque quem, hoje eu sou André, porque eu já fui e não me lembro. Então o que sou eu? Espírito imortal, destinado à perfeição. Está meio longe ainda, mas eu vou chegar lá, assim como todos nós. Cada um dita o seu ritmo, cada um dita o seu caminho. Aspecto moral, que seria a transformação do indivíduo. Foca na aplicação prática dos ensinamentos, transformando o homem moralmente através da caridade, do amor e do Evangelho de Jesus. É uma fé raciocinada que promove a evolução do espírito em direção a Deus. Então, são 3 perguntas, uma para cada um desses aspectos. O aspecto científico é o como, o aspecto filosófico é o porquê, e o aspecto moral é para quê. Kardec era um cientista. Ele era várias coisas, ele era um linguista, ele era um fisiologista, ele era um cientista na sua essência. E ele foi escolhido não por acaso, até porque acaso não existe. Lá no século XIX, em Paris, existia o fenômeno das mesas girantes. Quem nunca ouviu falar, procure no YouTube, vai achar várias coisas. Só cuidem para qual é a fonte, porque o YouTube aceita tudo. As mesas girantes consistiam no seguinte: se fazia uma festa na casa de alguém, se reunia pessoas ao redor de uma mesa, todos colocavam a mão em cima da mesa e a mesa se mexia. Aos poucos as coisas foram evoluindo e eles faziam perguntas. Se era sim, era uma batida do pé da mesa, se era não, era 2 batidas do pé da mesa. Ora, Kardec foi convidado diversas vezes para assistir isso e ele dizia: não, desculpe, mas mesa não responde nada. Mesa não tem cérebro. Só que quando um determinado amigo dele o convidou para assistir esse fenômeno, ele disse: ô Kardec, o negócio é o seguinte, ó, vale a pena, dá uma olhada, vamos lá ver, não custa nada. Eu estou traduzindo do francês, tá? E daí o Kardec foi, sentou num cantinho lá na dele. Lá pelas tantas começou o tal do tic-toc, tic-toc, tic-toc da mesa e ele começou a observar aquilo. Não, parece só um pouquinho. Mesa não tem cérebro, como é que está respondendo pergunta? E aí ele começou a se interessar, e foi em uma reunião, foi 2. Daqui a pouco ele disse assim: olha só, eu posso fazer uma pergunta? E as pessoas que estavam ali disseram: não, claro, pode. Quem é que está... Ele fez a pergunta para a mesa: o que é você? Nesse ponto, eles já tinham um alfabeto, tá? Do A ao Z, onde cada batida significava uma letra. 1 era A, B era 2, C era 3. Imagina a dificuldade para escrever uma palavra. E a mesa respondeu: sou um espírito. Ah, mas parei só um pouquinho, tem uma coisa aqui que está interessante. O Kardec começou a participar dessas reuniões, começou a fazer perguntas muito diferentes do que era o costume, porque as pessoas perguntavam: vai chover amanhã? Eu vou casar com quem? Eu vou me casar? Sabe? Coisa frívola. Só que ele modificou isso, porque no momento que ele começou a fazer outras perguntas, outros espíritos começaram a se manifestar por aquela mesa. E esse método foi se modificando, até que se chegou na ideia de que se poderia pegar uma caneta e escrever o que os espíritos ditavam. Porque Kardec chegou à seguinte conclusão: espíritos não morrem. De acordo com as perguntas que ele ia fazendo e eles iam respondendo, ele começou a descobrir um universo que ele não sabia que existia, mas que ele se interessou muito. Só que Kardec era um cara safo. Não era fácil de enganar ele. Ele fazia perguntas para um determinado grupo de pessoas e começou a espalhar essas perguntas por 1000 centros espíritas. Começou a recolher todo esse material e começou a codificar o Livro dos Espíritos.
O que ele fazia? As respostas semelhantes, porque eram de diversos cantos do mundo, as respostas semelhantes ele tomou como verdade. As respostas muito discrepantes foram descartadas. Imagina o trabalho que isso deu. Então, lá em 1857, ele escreve o livro dos Espíritos. Lá, 1019 questões são os princípios básicos. Deus, natureza dos espíritos e as suas relações com os encarnados, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, as leis morais, a vida presente e a futura e o porvir da humanidade. Muito bem, depois que ele escreveu o livro dos Espíritos, passou um tempo, ele pensou assim, não, apareceu um pouquinho. Esse negócio de mediunidade aí é um negócio interessante. Vamos escrever uma continuação do livro dos Espíritos. E no início é assim que ficou conhecido o livro dos Médiuns. Depois, em outra edição, ele transformou o livro em O Livro dos Médiuns, Guia dos Evocadores. É o subtítulo desse livro. Bom, mas o que consta no Livro dos Médiuns? Ele lida sobre o quê? Ciência espírita, fenômenos mediúnicos, tipos de fenômenos mediúnicos, tipos de mediunidade, conduta dos médiuns, estudo aprofundado da mediunidade, que é a base de hoje. Só vou citar os outros livros para que os amigos tenham conhecimento, mas não vamos entrar neles, tá? Lá em 1864 ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, que também é muito importante para nós aqui. Em 1865, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E por último, as causas primárias, a Gênese, né? os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Quando Kardec codificou aquelas 1019 questões, ele começou a chegar a uma ideia assim, tá, mas só um pouquinho. Isso aqui está muito condensado. Essas respostas estão muito condensadas, vamos ter que esmiuçar isso aqui. O que ele fez? Ele dividiu o Livro dos Espíritos em 4. A primeira parte, ele definiu como o livro primeiro, as causas primárias, onde nós vamos encontrar lá na Gênese, que foi o 5º livro que ele escreveu, e isso tudo muito esmiuçado. Depois, o livro segundo, que é a comunicação, do mundo espiritual, ele jogou isso aí tudo no Livro dos Médiuns. O terceiro livro, que foi o Evangelho, ele largou lá nas leis morais, no livro 3º. E o livro 4º, que é das esperanças e consolações, ele concentrou no céu e inferno. Bom, vamos em frente. A mediunidade, então, não foi inventada pela doutrina espírita. Ela apenas foi codificada de acordo com as respostas que Kardec ia recebendo desses 1000 centros espíritas. Muito bem, ele sistematizou uma coisa que sempre existiu. Quando nós falamos em mediunidade, nós temos que definir primeiro o que é médium, porque uma coisa não é a mesma coisa que a outra. Médium é todo aquele que tem a capacidade de pressentir, de sentir, de ver, de falar, de ouvir, que sente a presença dos espíritos. Mediunidade é a faculdade que facilita essa comunicação. Muito bem. Mas André, quem é que é médium e quem é que não é? Segundo Kardec, todos nós somos médiums em algum grau. Alguns mais ostensivos, que são aqueles que conseguem dar as comunicações, os espíritos, outros menos ostensivos. Tá, mas como assim? Todos nós temos um espírito protetor. Todos nós o escutamos, ou deveríamos. Mas todos nós, de vez em quando, ouvimos aquela vozinha que diz, não vai que vai dar problema. Ah, não dá nada. Aí eu vou e me lasco. Ou aquela voz que diz, vai, acredita, tu pode, vai lá, tu consegue. E eu vou e consigo. Mas também tem aquela vozinha que diz assim, vai lá, não dá nada. E eu me ferro. Tá, mas só um pouquinho. Mas não era o meu espírito protetor? Existe uma coisa chamada sintonia. Os mais experientes, 40 a mais, vão saber do que eu estou falando. Os mais jovens eu duvido, mas enfim. Quando nós estávamos ali pelos anos 70, 80, no nosso rádio existia o que chamava dial, que era um botãozinho que era sintonia.
Então aquele bendito daquele troço ia para um lado, ia para o outro, até achar a rádio que eu queria. Até eu achar, fazer... Era um horror. Que hoje a gente só aperta um botão, né? Mas naquela época, aquela barrinha ia para um lado e para o outro, até a gente achar a estação. Isso é sintonia. Nós sintonizamos com todos os espíritos que pensam como nós, que sentem da mesma forma que nós, que se comportam como nós. Então, lá na questão 459, o Kardec pergunta assim: influenciam os espíritos sobre os nossos pensamentos e atos? E os espíritos respondem, sem contradita, tanto que às vezes são eles que vos dirigem. Aí os amigos podem pensar, não, mas só um pouquinho, isso não é justo. Eu não vejo o cara, não escuto, e ele está me dirigindo, não é justo. Sim, mas quem foi que estabeleceu a sintonia? Assim também que acontece a obsessão. Então, nós temos um espectro muito amplo na sintonia. Querem saber quem é que vai estar esperando quando vocês desencarnarem? É só ver os seus pensamentos. Esse tipo de gente é que vai estar esperando lá. Às vezes as pessoas se iludem, não, quando eu morrer, minha mãezinha vai estar lá me esperando. E a minha mãezinha pensava exatamente diferente de mim. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Então, mediunidade é a faculdade em si, a capacidade de servir de canal entre o mundo espiritual e o mundo físico, através desta sintonia. Muito bem. Tá, mas então, se todo mundo é médium, como é que uns são muito mais ostensivos que outros? Como é que funciona isso? A mediunidade é física, nascemos com ela, ela é orgânica. Alguns têm mais desenvolvido, outros têm menos. Como não existe acaso, quando nós temos a mediunidade um pouco mais ostensiva, é sinal que nós temos que fazer alguma coisa com ela. Muito bem. Kardec, quando escreveu o livro dos médiuns, ele foi muito cirúrgico no seu método. Uma vez que ele era um cientista, ele tinha um método científico da época. Como é que funcionava isso? Ele fazia uma pergunta. Se essa pergunta, se a resposta que ele recebia respondia a pergunta, ok. Se ela não respondesse, ele tinha que voltar para a pergunta de novo e assim vai. É uma coisa bem complicada. Hoje que a inteligência artificial faz assim. Só que no século XIX, anos 1800 e alguma coisa. 1857, quando ele fez o Livro dos Espíritos. Então, quando nós falamos em faculdade natural, nós nascemos com a mediunidade. Ponto. Ah, então quer dizer que médium não é só aquele cara que é um pouco mais elevado, que dá as comunicações boas? Não. Tem muita gente por aí que é médium e está se enrolando pra caramba, porque a consequência vem. Porque temos uma lei chamada causa e efeito. Todo efeito tem uma causa, ou seja, todas as minhas escolhas têm consequências. Que consequências são essas? Não sei. Quais são tuas escolhas? Fez, colheu. Lamento. Ah, mas não é justo. Opa, vamos ver. Não tinha livre-arbítrio para escolher? Tinha. Ah, mas eu não me lembro. Graças a Deus. Já pensou se nós lembrássemos de todas as coisas erradas, inadequadas que nós fizemos das vidas anteriores? Bah, gente, ia ser muito complicado. Vamos fazer um exemplo bem dentro da nossa casa. Nós recebemos um filho no nosso colo. Nós olhamos para ele e vemos uma pessoa que nos prejudicou numa vida anterior. Como é que ia ser? Como é que ia ser? E as pessoas falam em regressão. Pelo amor de Deus, chega a me arrepiar. Se Deus, soberanamente justo e bom, suprema inteligência, disse que não é para a gente lembrar, quem é Andréa na fila do pão para dizer, não, eu quero lembrar? Tem coisa aí, né? Acho melhor não. Tá, mas então, qual é a dimensão moral da mediunidade? Muito bem. A finalidade maior é o aperfeiçoamento espiritual e a possibilidade de fazer a caridade.
Como? Lembram do Chico Xavier? Quantas e quantas e quantas pessoas ele ajudou? Divaldo, com a Casa do Caminho, adotou mais de 600 crianças. E assim, os exemplos são vários. Ah, André, mas é que isso está muito distante de mim, né? Eu não sou Divaldo, eu não sou Chico. Não, eu sou André. Qual é a minha dimensão? O que eu posso fazer aqui agora? Gente, nós estamos sempre esperando pela Mega Sena do milhão. Não precisa ser a Mega Sena da virada. Pode ser uma coisa pequena de cada vez. Toda vez que eu abro a porta para alguém, toda vez que eu sou gentil, toda vez que eu facilito a vida de alguém, seja no que for, eu já estou fazendo a minha parte. E muitas vezes eu sou intuído. Nunca aconteceu assim, de passar por uma situação difícil, e vinha uma ideia para falar para a pessoa, e aquela ideia foi o que resolveu a situação? E depois tu para e pensa, nossa, mas de onde é que eu tirei isso? Então, agora já sabe. Nós somos médiums 24 horas por dia. A questão é, nós ouvimos, quer dizer, nós sentimos aquilo que os espíritos estão querendo nos passar? E quem são esses espíritos? Muito simples de resolver, é só ver a sintonia. O que eu estou pensando? São esses os espíritos que me acompanham. Vamos lá. Kardec dividiu, a grosso modo, tá? Porque eu não posso entrar muito nisso aí, porque senão nós vamos ficar aqui séculos. Tem estudo assim, ó, para vidas. Mas a grosso modo, Kardec dividiu os médiuns em dois grandes grupos. Médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos inteligentes. O que são os médiuns de efeitos físicos? Aqueles lá das mesas girantes. Quem tem mais de 50 vai lembrar. Lembra de uma menina de Santa Rita que pegava fogo no colchão? Santa Rosa? Santa Rosa, obrigada. Eu sabia que era uma santa, não sabia qual. Que pegava fogo no colchão, que o colchão levantava assim. Que engraçado, né? Foi padre lá, exorcizou, fez o... Aí parou por um tempo, daqui a pouco começou tudo de novo. Por que será? Médium de efeitos físicos. Como é que os espíritos se manifestam? Eles precisam do nosso fluido vital. Aquilo que nos mantém vivos, que movimenta nossos órgãos, que nos dá vida. A mediunidade precisa disso. O que acontece? Os espíritos se servem deste tipo de mediunidade, porque há infinitos, tá? Eles se servem disso para fazer os movimentos, as batidas, é tudo aquilo que é observável a olho nu. E o que são os médiuns de efeito inteligente? As psicografias, as psicofonias, tudo aquilo que usa a vontade e o livre-arbítrio. Tudo aquilo que utiliza a nossa inteligência para poder se manifestar. Bom, quando nós falamos que a ideia central da mediunidade, não está escrito, pensei que estava, é o Evangelho. Está ali, desculpa. É que às vezes, enfim, que a finalidade geral é o Evangelho. Quais são as responsabilidades que o médium tem? E médium aqui eu estou falando todo mundo, tá? Não estou só falando aqueles que vão para a mesa para psicografar, ou para atender os espíritos na psicofonia, ou aqueles que são médiums de cura. Eu não estou falando disso, eu estou falando de todo mundo. Qual é a nossa responsabilidade como médiums? Quem é que nós estamos escutando e o que nós fazemos com a nossa faculdade? Bom, o Kardec é enfático. A qualidade moral do médium influencia diretamente a qualidade das comunicações recebidas. Espíritos elevados procuram instrumentos elevados. Olha isso. Quem são as companhias que nós queremos ter? Ah, André, mas eu não sou espírito elevado. Está longe. Sim, mas todo mundo está longe. A questão é, o que eu estou fazendo para modificar isso? Porque, como eu disse, não é a mega da virada. É uma coisinha de cada vez. É um passinho depois do outro, cada um no seu ritmo, cada um na sua velocidade. E isso é a beleza da vida. E isso é esse livre-arbítrio que nos proporciona a possibilidade de escolher. Muito bem.
Princípios para um bom médium. Humildade. Reconhecer que somos ferramentas e não showbiz. Não showman. Ah, porque eu fui na casa espírita, recebi eu já vi isso, tá? Recebi um espírito lá, ó, primeira ordem. Enfim, né? Caridade. Se nós recebemos a mediunidade, ela é um presente para que a gente distribua, para que nós possamos fazer o bem, para que assim nós possamos evoluir. Estudo doutrinário. Bom, aqui pega um lado que nem sempre a gente tem condições de fazer. Quem é curioso, lê as obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos, que é a base. Não entendeu? Na quarta-feira, online, está ali, ó, código de barra. Nós temos um estudo aberto, que não exige presença toda semana, que pode ir quando quiser, pode tirar suas dúvidas, pode aprender coisas novas. O pessoal está estudando o Livro dos Espíritos, estive lá na quarta-feira. E também temos aqui no sábado à tarde, presencial, das 5 às 6. Livre, gente, gratuito. Tá, mas eu estou com uma dúvida danada. Vai, vem buscar. Vem buscar as respostas. Construa junto a sua resposta. Livre-arbítrio, vamos lá. Vigilância moral. Ah, esse é o mais difícil de todos. É vigiar minha sintonia. Nós somos naturalmente ciclotímicos, tá? Uma hora nós estamos com muita raiva, outra hora nós estamos muito felizes, outra hora nós estamos meio deprimidos, e isso é natural, isso é muito natural. A questão é, qual é o período onde eu me mantenho por mais tempo? Aí é que é o negócio. Se o período que eu me mantenho por mais tempo é na raiva, é na revolta, é na irritabilidade, bom, aí nós estamos com um problema. Porque quem é que nos acompanha? E quem nos acompanha, insufla, vamos lá, só para as brasas, sabe? Só para as brasas, é isso aí, vamos lá. E aí? Olha a distância que a gente fica daquilo que nós fomos criados para ser. Perfeitos. Muito bem. Então, a finalidade evangélica da mediunidade qual é? Consolar os aflitos, dando a eles a sapiência, a notícia de que nós não morremos, de que somos imortais. Prestem muita atenção na última música que vai ser a prece. Ela diz muita coisa. Fortalecer a fé raciocinada. Ah, mas eu fui lá na casa espírita e a Andréa disse que eu sou médium, então agora eu vou sair por aí fazendo não sei o que. Tá, mas só um pouquinho, calma aí. Nem sempre o que eu digo é o que os amigos escutam e vice-versa. Nós sempre temos que nos perguntar por quê, para quê, como. Lembram das 3 perguntas? Ciência, filosofia e moral? Eu tenho que me perguntar, porque é o meu livre-arbítrio. E sou só eu que vou colher as consequências. Os outros não. Então, sim, a doutrina espírita diz assim, ó, o negócio é o seguinte, ó, gente, vamos se perguntar. Concorda? Não concorda? Por quê? O que falta? O que sobra? Não, mas só um pouquinho. Ó. Quem sabe a gente discute isso aqui, porque eu não estou entendendo. Estudo aberto. Vendendo meu peixe aqui. Prova os ensinamentos de Jesus através das promessas do Evangelho. Quem nunca leu o Evangelho segundo o Espiritismo, nunca fez o seu Evangelho no lar, está convidado. A partir de maio nós vamos ter uma vez por mês alguém aqui, por 10 minutos, que vai ensinar como é que se faz para quem nunca fez. E tenho certeza que muita, mas muita coisa vai mudar. Porque no momento em que nós nos sintonizamos com os espíritos dentro da nossa casa que querem o nosso bem, a sintonia muda. Muito bem. Quais são as diretrizes que eu posso seguir que vai me manter dentro de um determinado patamar seguro, digamos assim? A primeira coisa é, eu preciso conhecer. Se eu não conheço o que acontece, eu fico refém da minha ignorância.
E ignorância é simplesmente ignorar as leis de Deus. É por isso que a gente se lasca. Porque nós vamos sempre de encontro, porque nós não conhecemos. No momento que nós passamos a conhecer as leis de Deus, nós não cometemos mais aquele erro, a gente comete erros novos. E assim nós vamos evoluindo aos poucos. Como dizia o Shrek, tirando as cascas da cebola. Uma por vez, devagarinho, sem pressa. Porque na verdade, quando nós nos impomos metas irreais, impossíveis, nós simplesmente desistimos. As dietas estão aí que não me deixam mentir. Bom, o critério do discernimento, então, ele vem atrelado justamente a esse estudo, a esse autoconhecimento e esse conhecimento da doutrina, para que eu possa entender o que acontece comigo e com os outros. Para que eu entenda como a mediunidade pode servir o Evangelho, eu preciso de 3 passos. Eu preciso compreendê-la, eu preciso cultivar, que é trabalhar a moral pessoal, a caridade e todos aquele compêndio de coisa que nós falamos até agora, para que nós possamos lá no fim servir. Nós nascemos para ser úteis. Há muito tempo atrás, já falei isso várias vezes, quem já viu minhas palestras sabe, já falei muitas vezes. Há muito tempo atrás, um amigo nosso aqui, em um café cultural que nós fizemos, ele largou a bomba, assim, para mim foi uma bomba. Ele disse assim: não nascemos para ser felizes, nascemos para ser úteis. Aí tem uma questão lá, 1002, eu não me lembro, 1000 e alguma coisa do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta o seguinte: o que é a felicidade para os espíritos puros? E eles respondem: o conhecimento das coisas. Então, se eu sou útil e eu conheço as leis de Deus, eu não sofro, porque eu sei que tudo passa, porque eu sei que isso aqui é perecível, mas o que eu sou, não. O que eu sou fica comigo, tudo que eu já adquiri vai comigo dali em diante. Então, se nós temos tudo ao nosso dispor, hoje em dia, gente, quem quer saber as coisas hoje em dia, é muito fácil, está tudo na palma da mão. Conhecer para não ficar à mercê. Muito bem. Influência moral e a lei de caridade. Para a doutrina espírita, a mediunidade ela é exercida com caridade, é a expressão mais pura da lei de amor ensinada por Jesus. Porque Kardec lembra que os espíritos superiores só se aproximam de quem busca o bem. Porque existe uma diferença fluídica muito grande quando nós estamos no erro, quando nós estamos maus, porque não somos, estamos. Quando nós estamos maus e continuamos enrolando as nossas pernas nas coisas erradas que a gente decide fazer, nós nos afastamos fluidicamente daquelas pessoas que querem nos ajudar, os espíritos mais superiores que nós. Porque não existe sintonia, então é impossível. A sintonia é uma lei física, não existe sobrenatural. Nada é sobrenatural. Tudo são leis físicas. A mediunidade é como a visão, o tato, o paladar, o olfato. É uma faculdade. Então, se nós entendemos os espíritos, que eles se atraem pela afinidade moral, porque assim, eu vou ficar perto de pessoas que gostam da mesma coisa que eu, que se afinizam com aquilo que eu acredito. Eu não vou sair daqui e ir para um local onde eu não conheço as pessoas e que elas fazem coisas que são completamente diferentes daquilo que eu acredito. Afinidade moral. E não quer dizer que eu sou muito elevada moralmente, porque não sou, ninguém é. Isso é meta. A caridade como fundamento do trabalho mediúnico. Fora da caridade não há salvação. Essa frase é sensacional. Porque não importa onde eu esteja. Não importa se eu sou muçulmano, se eu sou evangélico, se eu sou católico, se eu sou umbandista, se eu sou espírita. Não importa. É fora da caridade que não há salvação. Tá, mas então como é que eu posso usar essa mediunidade para fazer a caridade, André? Eu acho que todos nós somos capazes de ver isso. Todos nós somos.
A lei de sociedade entre encarnados e desencarnados, ou seja, nós fazemos a caridade também para os desencarnados, porque a única coisa que eles têm de diferente de nós é essa roupa aqui. Mas o ser, a essência, o espírito, não acaba. E isso para os médiuns que trabalham numa mesa mediúnica, que trabalham numa orientação a encarnados, que trabalham numa sessão de desobsessão, é caridade. Então, como é que nós vamos do fenômeno ao evangelho? O fenômeno foi necessário para chamar atenção, para dizer, olha isso aqui. Só que com o tempo, isso foi se modificando, porque nós não precisamos mais disso. Eu espero. Nós espiritualizamos a coisa, porque não precisamos mais ver a mesa batendo. Gente, pelo amor de Deus, século 21. Nós não podemos mais acreditar que Deus castiga, que Deus premia, que Deus dá para um, não dá para outros. Deus deu para todos a mesma possibilidade. E nós escolhemos qual é o ritmo que nós vamos seguir. Então, quando nós falamos de fenômeno, a manifestação bruta, ela foi necessária para chamar atenção. Ok, então quando nós temos essa compreensão, o estudo sério, o discernimento doutrinário, nós conseguimos colocar a prática da caridade, do amor e da transformação interior nessa mediunidade. Na mediunidade entre nós, todos somos médiuns. Todos. Então, para finalizar, meus amigos, que nós possamos nos interessar em estudar em profundidade o que é esse fenômeno e como é que ele se manifesta na minha vida. Como é que eu posso utilizá-lo para praticar essa caridade que é tão importante para que eu seja salva. Eu já estou salva, está todo mundo salvo, não se preocupem. A questão é o tempo que vai levar, porque nós definimos. Muito bem, então se eu consigo estudar em profundidade esses aspectos, praticá-los, bom, aí fica mais fácil, porque daí eu integro esses saberes, eu integro a minha vontade com a minha possibilidade de crescimento. Eu posso fazer que eu me transforme num ser humano mais integral, que merece uma visão que acolha essa dimensão espiritual. Para que todos nós possamos entender que somos sim criaturas de um ser maravilhoso que não sabemos sequer definir, mas que nos ama porque nos dá todas as oportunidades que nós necessitamos e que nunca, absolutamente nunca, nos deixa sós. Eu agradeço a presença de todos, espero que todos tenham um ótimo domingo e que cheguem bem em casa.